Agora, mudando um pouquinho de assunto, vivemos em tempos de felicidade exacerbada. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente entra na internet e a gente vê posts atrás de posts, né? Todo mundo querendo ser feliz. Não que buscar a felicidade não seja importante, mas será que é possível estar feliz o tempo todo? Será que a gente não se obriga a parecer mais feliz do que somos? A gente vai entender agora com Marcos Noronha, psiquiatra, se afinal é possível estar feliz o tempo todo. Marcos, bom dia, muito obrigado por participar conosco. Sempre é um prazer, sempre é um prazer. Olha só, eu estou agora justamente, coincidentemente, lançando um livro chamado O Cérebro e as Emoções. E nessa obra, a gente fala das emoções primárias, né? Então, saúde humana não é felicidade o tempo todo, não. Nem tristeza, nem raiva, né? É o conjunto dessas emoções fluindo no ambiente, né? Nessa interação que a gente tem com a sociedade. Quando a gente perde essa interação ou usa outras formas de interação, que não seja essa comum que a gente está acostumado, que é a humana, eu e o outro, a gente e as pessoas que nos rodeiam, quando a gente substitui isso por exemplo, uma tela de LCD, ou por entretenimento numa TV, ou num rádio, ou numa coisa diferente dessa da relação humana, as emoções, as interações, elas que proporcionariam as emoções saudáveis, essas nossas comuns emoções, não, elas não se passam da mesma forma. Por isso que na época aí da pandemia, muita gente no isolamento acabou tendo uma série de problemas, né? E a emoção que prevaleceu foi a irritabilidade, a ansiedade e a depressão, né? Então você vê que é um tema realmente interessante. Ou seja, isso está relacionado com a plataforma e com a forma de interação? Isso, a relação, o ser humano viveu milhões de anos nessa questão mais tribal de movimentar o corpo, de encontrar o outro. Para a gente tem necessidade de encontrar o outro. Todas as nossas tentativas de substituir e não precisar da relação com o outro, né, da gente viver como um ermitão, isolado, lá num determinado local, mesmo com toda a filosofia e o treinamento, a gente não consegue ter saúde. Então, saúde é a oscilação da emoção, a raiva é importante. Só que se a gente não expressar as nossas irritabilidades ou raiva de forma fisiológica, adequada com o meio, o que acontece? Essa raiva vira um transtorno dentro da gente em forma de explosão, de afastamento do outro. Ou seja, as emoções, elas cumprem uma função no cérebro e no organismo humano. A função da emoção a emoção tem que sair. É aquilo que está dentro de você, de mim, de qualquer um de nós, mas tem que sair. Tanto que o nome chama assim, para fora. Moção, movimento. Então, se a gente estagna a possibilidade de manifestar o que a gente está sentindo, a gente cria uma patologia. E aí os consultórios de psicologia e de psiquiatria, não só aqui, hein? Acabei de vir do Congresso Mundial de Psiquiatria Cultural lá na Holanda. Né? O mundo pós-pandemia, que é um desastre, que afetou todo o planeta, acaba tendo mais quadros psiquiátricos. Então, nós aumentamos 30%, pelo menos assim de modo geral, no mundo, as intercorrências, porque a gente ficou ou confinado, ou o medo aumentou. Por exemplo, uma emoção é o medo. Eu sei que ainda tem-se, talvez de uma forma irresponsável, a parte da mídia ainda está fazendo uma campanha para imputar o medo, para fazer as pessoas a seguirem, talvez por uma polarização, para seguirem um determinado comportamento. Mas agora é hora do povo, da sociedade se movimentar e a gente diminuir esse medo e tratar aqueles que não conseguiram superar o medo de uma atrocidade que aconteceu na sociedade, né, por causa da questão viral, aí, da infecção, né, pandêmica no mundo inteiro. Então, o medo prevalecendo no organismo, adoece o organismo. A raiva prevalecendo, adoece o organismo. Agora, a felicidade, ou essa busca inconstante, ou constante, né, da felicidade, também é uma forma aberrante e impossível de se estabilizar. Né? Não pode, não dá, não tem como uma emoção só prevalecer no organismo. A gente saúde é oscilação desse estado emocional. Me chama muita atenção a frase que você falou, né? Que saúde humana não é estar feliz o tempo todo. Ou seja, os altos e baixos são extremamente importantes para a gente enquanto ser humano. Exatamente. Quando a gente tem
uma dessas situações antropológicas, vamos dizer assim, não é nem psicológica, que é da fisiologia do comportamento humano no meio, quando temos alguma dessas prejudicada por alguma razão, a gente vê que as emoções, elas se estagnam, uma ou outra se estagnam. Então, e aí, nesse congelamento emocional, a gente perde a vitalidade. Então, vida é assim, como é que você vai ter a noção da sua emoção positiva se você não tem os momentos de oscilação para um outro estado, né? Um estado um pouco mais embaixo, né? Então, essa oscilação, ela faz parte. Agora, quando a gente tem quadros, nós estamos falando de oscilação, então o psiquiatra, o psicólogo, está toda hora na anamnese com o paciente, falando de um quadro, por exemplo, que vulgarmente a gente falava bipolar, né? Que caracteriza pela uma ação, ou seja, uma oscilação do humor, mas assim, tirando a pessoa dessa harmonia. Hoje a gente vai de um estado maníaco ou eufórico, né? Hipomaníaco ou eufórico ou maníaco, lá em cima numa excitação, numa prolixidade, numa ação que a gente chama-se de desmedida, e de repente a gente cai lá embaixo, né? Esgota, a gente não tem mais energia. Então, isso é uma patologia. Agora, a oscilação, né, dentro de um certo parâmetro no dia a dia da nossa emoção é saúde. A doença, ela caracteriza por explosões de polos, né? Claro. De depressão e ansiedade, lá em cima da euforia. E quais hábitos você, enquanto profissional da saúde, orienta, né, para buscar um equilíbrio? Então, olha só, que interessante aí, ó. Nós estamos nos adaptando a um novo momento. Eu sei que tem tensão, tem polarização, tem uma certa situação particular em cada parte do mundo, e particularmente aqui no Brasil, temos ainda algumas tensões, né, dificuldades econômicas e essa instabilidade ainda da questão política. Mas se o ser humano, tá, se confina, fica confinado no nicho, porque ele não acredita na sua capacidade de interagir, de compartilhar, de falar com o outro, porque o outro pensa diferente, que é o que pode estar acontecendo nesse momento no nosso país, nos nichos, né, de WhatsApp, nas conversas. A gente perde a vontade de estar com o outro, porque o outro pode ser diferente, pensar diferente. E aí, o que acontece? A gente fica fechado, confinado num determinado momento, com a nossa angústia, com o nosso pensamento, que a gente não pode debater, compartilhar. Então, meu conselho, se eu puder fazer um conselho, se preparem. Cada vez mais nesse mundo nosso, nós vamos encontrar pessoas que pensam diferentes, que são diferentes. Então, se prepare. Se você aumentar a sua capacidade de amar, né, de encarar a diversidade, a diferença do outro, você vai viver muito melhor. A sua saúde vai ser melhor e você vai contribuir para uma saúde social. Agora, se você tiver que impor a sua maneira de pensar e ficar nessa disputa com o outro, transformando o outro em adversário, querendo mudar o outro, simplesmente numa situação de não aceitar essa diferença, é uma forma de adoecer. Isso é uma das pistas aí para a gente poder retomar nossa saúde. É isso aí, orientações valiosíssimas. Eu não tenho dúvidas que vai ser útil para muita gente que está nos acompanhando. Conversamos com o Marcos Noronha, psiquiatra. Marcos, muito obrigado pela entrevista e um ótimo dia para você. Bom dia para todos. Um abraço. Coisa boa, né, gente? Poder estar falando sobre saúde mental.